Oi pessoal, boa noite, bem-vindo a a mais um vídeo do Enquete Geek. É um vídeo que fala sobre tudo, fala sobre animes, sobre mangás, sobre séries, sobre filmes, tudo relacionado ao conteúdo direcionado à cultura geek. E hoje eu vou falar sobre um anime que eu vi recentemente chamado The Newbie-Osan Adventure, que é a história do tio aventureiro, no qual o protagonista dessa série é o Rick, é um recepcionista, né? Ele trabalha nesse mundo de fantasia como recepcionista, ajudando os aventureiros, né? É, ajudando, orientando, aconselhando, instruindo esses aventureiros. E então assim, ele passa a ajudar eles e a mostrar realmente como que são as missões, como que eles lidam com elas, os equipamentos que eles devem usar, a forma, onde que ficam esses locais. Então ele trabalha ajudando essas pessoas. Durante muito tempo ele trabalhou como recepcionista, né, como atendente dessas guildas de aventureiros. E durante o tempo ele já se sentia muito mal, se sentia muito frustrado, porque ele via ali um vazio muito grande nele e ele não sabia realmente o real motivo. Porque a vida dele estava boa, ele estava trabalhando, vivendo bem, vivendo tranquilo, né? é, conseguia ter um conforto na casa dele, mas ele sentia que não era o suficiente, ele sentia que não era é, o bastante, entendeu? E aí, ele vindo as pessoas realmente aventurando, ele sentiu assim uma vontade de querer. Só que por conta de ter passado muitos anos, ele já tem um pouco mais de ser um pouco mais velho, tipo, ele tinha uns 34, 35 anos mais ou menos, né, na faixa dos 30. E ele viu que era impossível, né? Primeiro, porque ele achava que a idade, ele já estava uma pessoa muito ultrapassada, que não poderia. Segundo, que ele não tinha nenhuma habilidade física, né? Ele não era uma pessoa com grande aptidão. E, e segundo, que ele via que era um momento, eu já tinha passado a hora, já não havia motivo dele conseguir realmente dar prosseguimento a esse objetivo, mas era uma coisa que ele não pensava. E depois de ver essas pessoas correndo atrás dos objetivos, se aventurando nessas aventuras, ele pensou em querer fazer isso também para ele. E então assim, ele ficou frustrado, ele ficou muito chateado porque, né, ele não via essa possibilidade. E tinha uma amiga dele que ele conheceu na recepção, e ele falava muito isso com ela também, que queria realmente se tornar um aventureiro, queria realmente ir nesses objetivos, entendeu? Então ele viu numa posição de sei lá, de impotência, de sem realmente resolução daquilo que ele queria, sem ter uma visão de realmente que pudesse conseguir realmente realizar aquele objetivo. Porque esse sonho essa vontade foi crescendo, 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 crescendo um ponto, e ele via que não tinha mais jeito. Então, assim, e aí, conforme isso foi acontecendo, ele teve um dia que ele sai do trabalho dele, né? Porque ele via muitos comentários também, eu via as pessoas falando que ele não tinha como, que era melhor ele ficar nessa vida e tudo mais. Ele passa, voltando para casa, ele encontra uma moça pedindo uma informação. E aí acontece que ele parecia que ele sentia a energia, o poder dela. Ele vai testar. E ela realmente demonstra uma grande força, né? Depois dela falado, conversado com ele. E ela fala que ela é de um grupo, né? Que é o Oráculo de Recralum. Que eles estão lá no objetivo de conseguir determinadas joias para poder conseguir encontrar uma criatura de um livro, de uma lenda. E aí que eles estão em busca. E ele fica impressionado com o poder e com a vontade e para eles ele vê que é possível realmente eles conseguir cumprir isso. E ele pergunta para ela realmente que se haveria ou teria condições dele se tornar um aventureiro, ou se ele teria porque ele tinha uma habilidade inata, só que ele não conseguia despertar e não saberia quando, porque já tinha passado muito tempo. E os aventureiros despertam essa habilidade muito antes da idade que ele tinha. E ela fala que seria impossível com a força que ele tem. Mas que com treinamento, com esforço, ele conseguiria sim se tornar um aventureiro. Mas não de uma forma natural. Ele não conseguiria de forma natural. Ele teria que trabalhar para isso. E ela fala assim que se ele se aceitaria realmente passar por um treinamento. E ele fala que sim, que ele queria, porque era o desejo dele. E ela fala, ela acompanha ele, chama ele para ir para esse local onde os outros membros desse grupo dela estão. E aí ela vai
e encontra esses personagens. Aí tem um orc, que é o líder deles, que é o Brogstorn, a Lysereth, que é uma maga muito poderosa, o Mizet, que é um elfo lá, que ele mexe com ferramentas, equipamentos ali, digamos, mágicos e outros ali que também são bem poderosos. E aí ele conversa com ele, pergunta o objetivo dele, e ele fala que ele quer encontrar uma pessoa que ele consiga bater de frente, que é um adversário à altura dele. E para isso ele teria que passar por um treinamento. E se ele estava disposto a passar por isso. E ele falou que ele queria passar por isso, porque era o desejo dele. E aí começa o treinamento. E aí, e aí ele não esperava que fosse um negócio tão brutal, tão duro, tão rígido com ele, sabe? E chega momentos que, assim, é engraçado, porque ele fica fazendo umas caras e bocas ali, ele fica, assim, atordoado, ele fica agoniado, assim, de passar por aquilo e praticamente querendo desistir daquilo. E aí, simplesmente, cara, ele tem vezes que ele deseja ir embora, sair dali. Só que aí o Brogstorm, ele força, trabalha mais pesado nele, ao ponto de, tipo assim, arrancar tudo que ele tem e realmente poder trabalhar melhor ali a habilidade dele, o poder dele. E ao ponto de ele conseguir realmente se tornar tão poderoso, ao ponto de, né, de uma forma que ele consiga se tornar um aventureiro como eles. E aí ele passa por vários treinamentos, não só com ele, com a Miseré, com a Miseré, com o Miserete, com a Licerete, com a Reanete. E esses personagens todos trabalham muito pesado. E assim, ele como humano, né? Ele fica vendo assim, caraca, esse pessoal aí é poderoso pra caramba. Então assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter chance? Será que eu vou, de alguma forma, conseguir realizar? Mas ele vem com esses problemas, mas ele não desiste. Então ele continua treinando, treinando. Durante um tempo, ele consegue ficar muito poderoso. E através desse tratamento árduo, duro, cruel. E aí ele volta pro clã dele, né? Pra guilda, pro local que ele conheceu as pessoas ali. E as pessoas ficam, assim, pressionadas, né? Com o aspecto físico dele. E então, assim, aí as pessoas vendo, assim, ele forte, vendo quão mudado ele tava, eles chegam a testar, enfrentar eles. Alguns personagens enfrentam ele, mas assim, acabam perdendo. E só que o Rick, ele começa a perceber que ele tem tanta força, que ele não imagina que ele tava tão por ele, e ele olha para as pessoas, mas não com aquele olhar de arrogância, não com aquele olhar desrespeitoso, mas vendo também uma possível forma de ajudá-los, apoiá-los, entendeu? Tipo assim, mostrar para ele que ele conseguiu concluir o objetivo através de um treino. E que eles podem também realmente realizar os objetivos, mesmo não tendo tanto poder, tanta força. Tem até um episódio do Coliseu lá que eu achei muito legal, porque a menina que ele tinha enfrentado, que era de uma classe alta, de uma família nobre, tinham desmerecido, acharam que eles eram importantes, que eles eram uma família de sangue azul, uma família muito importante e tudo mais. E ela quis enfrentar e basicamente assim, a habilidade que ela se orgulhava muito não resolveu nada, não conseguiu fazer nada contra o Rick, entendeu? E assim, foi a forma que ele derrotou ela foi tão simples, porque ele via ela lutando, e aí tinha umas vezes que ela tentava agir rápido, e ela não conseguia. Aí quando ela trombava, ela ralava, e ele ficava impressionado, achando que ela tinha feito isso de propósito, mas não foi. E aí ele fala, nossa, você tem habilidade e tudo mais. E é legal porque conforme você vê no anime, ele parece que existe uma inocência ali, né? Não inocência, mas eu vejo uma forma de ver de forma tão leve, tão tranquila. E o Rick, ele luta assim, de igual para igual, independente se a pessoa é forte ou não. Ele tenta lutar de uma forma em que ele não queira usar todo o poder dele, mas tentando lutar de forma nivelada, de forma igual com o personagem, entendeu? Então, assim, é legal você ver o personagem ali demonstrando essa característica de humildade, de respeito ao lutador, entendeu? E tem uns outros episódios que é legal porque não só destaca o Rick, mas destaca também a Reanete, ela ajudando ele, aconselhando, no momento de fragilidade, de dificuldade que ele tem. Aí a Miserete também, a Maga, que ela viciada em comida lá, e ela conversando com ele, falando que ela consegue, mesmo sendo uma criança. E o Broxton, tipo, querendo. É legal porque no final eles lutam de igual para igual, né?
E ele queria um adversário que fosse à altura, porque todas as pessoas que ele enfrentou durante a vida dele inteira nunca chegaram aos pés, nunca chegaram a lutar com todo o poder, com toda a força dele, né? E aí, finalmente, ele encontra o Rick, depois de treinar muito, ele consegue lutar de igual para igual. Tanto que eles caem os dois juntos, e ele fala assim, eu perdi. Eu falei, não, você não perdeu. Mas, na verdade, você ganhou sim. Você ganhou, você conseguiu me derrotar. E, e é legal ver essa superação, ver o mestre, o professor dele reconhecendo, vendo finalmente que o aluno dele, a pessoa que ele queria tanto em conhecer, esse lutador, durante a vida dele, né, que era o sonho dele, ter uma pessoa, um dos sonhos dele, que era ter uma pessoa que lutasse com todo o poder do lado dele, né. E outros personagens também, que é muito legal, quando a Angélica foi lutar com o Largato lá, que era um personagem muito forte, e ele começa a bater, ela chega até a ferir ele, né, consegue lutar, e aí ele fica puto, começa a bater nela e cruelmente espancado, derrotado ali, e o Rick vendo assim que ele, mesmo depois da partida, ele queria matar ela, e aí acontece que ele não permite, né, e aí quando chega a luta dele, é uma luta muito intensa, muito forte, e, e aí ele consegue realmente ficar furioso e consegue realmente dar alguns golpes, e o personagem, o inimigo também consegue enfrentar ali. E é legal porque você vê um embate muito intenso, muito forte ali. E o Rick lutando com toda a força e com aquela raiva tremenda dele ter feito aquilo com a Angélica, porque ela tava treinando pesado, treinando muito. E ele realmente não. Realmente, assim, quase querendo humilhar, matar a menina, assim, de uma forma bem, bem cruel. E a Angélica vendo ali, ele usando mesmo os golpes dela, né? Ele usando o mesmo nível de poder dela, para poder mostrar que não importa se o seu nível é pequeno. Se você realmente tiver se dedicação e esforço, você é capaz de derrotar o obstáculo ali, o adversário. E é legal porque esse anime mostra vários personagens, como o Urgolf ali, que é um lutador, e que é um treinador tinha encontrado ele, e realmente tinha treinado ele um tempo, e viu um grande potencial. Mesmo ele perdendo, ele viu que, cara, ele é um campeão, ele é um grande vencedor. Então é bem legal o anime, entendeu? Então eu espero que tenham gostado do vídeo.